Boa tarde, queridas famílias. Este é um vídeo que a gente resolveu gravar para dividir com vocês a experiência do fazer o pão no Jardim do Jequitibá. Mas antes disso, gostaria de mostrar para vocês um pouco do que a antroposofia fala sobre a Páscoa. Páscoa, ela traz um movimento cósmico e espiritual. Durante a Páscoa, muitos povos deixam de comer comidas gordurosas, se abstêm da carne. E por que tudo isso? Justamente é uma necessidade humana de se desfazer dos pesos terrenos para alcançar fisicamente e espiritualmente algo mais elevado, que requer da gente um discernimento durante esses 40 dias. E hoje, 2020, nós estamos vivenciando este movimento cósmico de se reservar dentro de si. A Páscoa é isso, é entrar dentro do próprio ser para elevar o que há de mais precioso dentro do ser humano, que é a espiritualidade. Bom, outro símbolo da Páscoa é o pão. O pão não é só um símbolo físico, ele é um símbolo que eleva. E essa elevação, ela vem do material primordial, que é o trigo. O trigo é um alimento solar. E o alimento solar, ele alimenta o seu eu. Ele ajuda a elevar essa energia espiritual que todos nós temos como indivíduos. E para isso hoje nós faremos um pão, que é a receita que a gente utiliza no Jardim do Jequitibá todas as sextas-feiras. E é um incentivo para vocês aprenderem e fazer junto com as crianças. O pão, ele traz este elemento de alimento físico, mas também espiritual, porque é o compartilhar. Bom, eu vou chamar o Davi para poder estar me ajudando a preparar o pão. No nosso jardim, a gente sempre trabalha com as crianças pedindo a ajuda, e vocês podem fazer isso em casa também. Vocês podem utilizar farinha branca, farinha integral, podem colocar outros ingredientes solares como girassol, o gergelim, que contém nele bastante energia solar. 3 xícaras, 1, 2 xícaras. E o que é interessante é que as crianças começam a vivenciar tato nesse sentido, porque quando a gente sente a farinha, faltou um pouquinho de farinha, vamos colocar mais um pouquinho aí. São 3 xícaras, a gente só colocou 2,5. 3 xícaras de farinha. Quando você trabalha o tato, é interessante, porque o tato, ele não é só, na primeira infância, não é só o sentir com a mão. O tato, na primeira infância, ele é sentido com o corpo inteiro. E no futuro, este tato, ele se torna tato social, saber lidar com todas as situações na vida. O sal é uma pitadinha de sal, A gente pôs aqui. Você já experimentou o sal, Davi? Essa vivência também do paladar, ela traz para as crianças algo que é interno, Que é uma vivência interna. Uma colher cheia de açúcar, mascavo. E a gente vai colocar uma colher de fermento. Este fermento para pão, Biológico. Que cheirinho tem? Tem cheiro de quê? Pão. Tem cheiro de pão. A gente vai agora mexer. Aqui a gente também está trabalhando o sensório, a sensação do movimento. Se não prestar atenção no movimento, vai cair tudo no chão.
movimento, ele te dá essa sensação de liberdade. As crianças precisam muito do movimento. Este movimento pode ser tanto neste mexer como no movimento das crianças que estão ao redor ou das coisas que estão ao redor. No futuro, né, quando todo o corpo sensório está formado, traz para o adulto essa sensação de liberdade, de ir e vir, de movimentos que ele possa fazer sem bater na outra pessoa. Então é muito importante nessa primeira infância. Fiz um fio de óleo assim, que a gente possa desenhar. E em seguida, a gente coloca a água. A água tem que ser morna. Essa água não está tão morna, ainda está um pouco quente. Então a gente vai temperar a água, em que a gente possa colocar o dedo e não queimar. Olha se está bom. Tá. Outro sentido é do calor, né? Da temperatura. Quando a criança está com este sensorial bem desenvolvido, isso significa que na vida adulta ele vai sentir as temperaturas das pessoas no sentido astral, né? Como que está? Posso continuar nessa discussão? Qual é a temperatura deste ambiente? Ele é gostoso de adentrar? Isso é muito importante na vida adulta. O fazer da criança no jardim de infância, ele se dá através da imitação. Se nós fazemos junto com as crianças, eles vão imitar com alegria, com prazer. Que é como um brincar. Eles fazem brincando. E é divertido. Posso mexer um pouquinho, Davi? Ó. Agora a gente vai dar o ponto de mingau. Agora, nós vamos deixar este pão dormindo por um período até que ele cresça e dobra de tamanho. Uma dica para que este mingau ele cresça é colocar ele pré-aquecido no forno, porque se o forno está pré-aquecido, ele vai fazer o papel do sol. Se não tiver sol, como o dia de hoje, que não tem um sol, então a gente faz isso. Então, vejam só, o pão ele cresceu, né? Ele dobrou de tamanho e agora nós, ó, olha como ele tá. Né? Então, agora nós vamos acrescentar a farinha. Daí você vai colocando de colher em colher e a gente vai dar o ponto do pão até ele ficar bom para amassar. Pode pôr aqui, meu bem? Isso. E aí a gente vai mexendo, ó. E o pão ele vai tomando forma de pão. Uma vasilha que eu vou mexer, vou colocar um pouquinho mais, vou mexer. As crianças adoram fazer isso, porque normalmente 2 ou 3 crianças seguram pra gente mexer. Tira a massa do excesso aqui e a gente coloca um pouquinho mais de farinha para não grudar. E a gente vai levar essa massa para a gente
sovar. Primeiro eu vou fazer assim, olha. O adulto faz isso, prepara o pão até ele não grudar mais nas mãos. Porque as crianças normalmente têm a tendência de apertar e sentir elas se espalharem nas mãos, entre os dedos, né? É uma sensação gostosa também. Mas neste momento é importante isso daqui, ó. Ainda tá faltando, tá vendo? Tá um pouco úmido. Ainda falta um pouco de farinha. Agora sim, agora eu posso dar para as crianças, tá vendo? Ele não está mais grudando. Sempre pega da parte do final para o meio, uma forma de você misturar o pão por igual, ó, assim e assim. E a massa. Isso aqui é o sovar o pão, né? Estou sovando o pão. Agora eu posso dar para o Davi amassar um pouco. Massa, Davi. Quando a criança tem um contato com o pão, a relação dela com o alimento, fazer o pão, é uma relação bem diferente, porque ela pôs a energia dela no alimento. Então as crianças comem com muito mais vontade, né? Não tem aquela coisa, isso eu não gosto, isso eu não quero. O pão se torna um alimento mais vivo para ela. E por isso que é tão importante que as crianças participem no dia a dia, em casa, na preparação dos alimentos, seja qual for. A gente sempre pode pedir ajuda das crianças. Bom, como é Páscoa, eu vou aqui dar umas dicas para vocês, tá bom? Este pão, ele tá super macio, veja, ó, super macio. A gente vai fazer aqui um coelho. Ó, a gente enrola ele, amassa ele, dá para as crianças amassarem bastante, as crianças adoram. No final, você vai fazer uma bolinha. Faz uma bolinha e põe a bolinha aqui. Então, fez a bolinha? Essa parte aqui de trás tem que ficar um pouquinho maior, tá vendo? O Davi já fez, ele já se lembra como é que faz. E aqui, olha, nessa parte aqui vocês vão fazer o cortinho das orelhinhas. Olha que bonitinho o coelhinho. Veja, aqui a boquinha, né? Aqui, e aqui assim o bumbumzinho dele. Então aqui a gente pode fazer, colocar uma uva passas, aqui a gente pode fazer os olhinhos com 2 cravinhos. E aí você já tem, faz um pouquinho assim e deixa crescer. Aqui nós vamos, com a mesma massa, a gente pode fazer o pão pascual. O que difere dos outros pães? Aqui ele vai recheado. Vocês podem colocar nozes, podem colocar pedaços de chocolate e muitas outras coisas. Como eu não tenho muita coisa aqui, eu tenho um pouquinho de chocolate, eu vou colocar o chocolate aqui, né? E eu abrir o pão, abrir mesmo assim com a mão. E agora eu vou fazer isso, ó. Vou enrolar o pão e vou amassar ele. Vou colocar um pouquinho de farinha, porque no manuseio, quanto mais a gente mexe, mais molinho ele vai ficando, né? Então, aí a gente vai fazer um ovo pascual, né? Do pão pascual. Abrir de novo e vou colocar um pouco mais. Afinal é Páscoa, né, gente? Páscoa tem que ter chocolate. E aí, o meu pão pascual, ele está ficando pronto.
E eu vou fazer em um formato de um ovo. Um ovo bem gordinho. E vou deixar ele junto com os coelhinhos pra gente poder assar, tá bom?